Olá, meus queridos amigos, meu nome é Antônia, sou tarefeira do grupo Fraternidade Aglaizinha, que fica no Capão Redondo, e hoje nós vamos passar alguns minutos juntos para que possamos refletir sobre o tema Justiça Divina. Antes de nós iniciarmos, eu convido aqueles que queiram a colocar um copinho com água para que seja fluidificada e ao final possa tomar juntamente com seus familiares, se assim o acharem melhor. Nós vamos fazer essa reflexão, buscar essa reflexão em alguns livros e sobre o nosso tema encontra-se em Cristo, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. A lição é a 25, Cristo Justiça, com o subtema Cristo Justiça. Palavras de Vida Eterna, psicografada por nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição a 112, Diante da Justiça. Em torno do Mestre, de Vinícius Pedro de Camargo, com o tema Deus, Justiça, Evolução. E assim nós vamos, antes de dar continuidade, fazendo uma breve oração, pedindo aos nossos amigos espirituais queridos que estejam conosco, que possamos ser luzes através das nossas reflexões, das nossas ações, e possamos dar continuidade assim, meu Pai, à nossa caminhada de evolução, de paz, de amor, de muito amor. E assim nós vamos agradecendo e vamos dando continuidade ao tema. Nós vamos iniciar por Vinícius Pedro de Camargo, Em torno do Mestre, onde ele coloca sobre a questão de estarmos sempre em evolução, né? Hoje somos melhores do que no passado. Que passado? Tanto passado das nossas vidas, dos anos que temos, né? Que já galgamos e que já nos melhoramos, porque a nossa busca é essa, para nos melhorar, e essa busca ela é individual. E Vinícius vai citar, inclusive, uma passagem onde Jacó, ele está na Mesopotâmia e durante o tempo que ele está lá, ele tem um sonho, né? E ele sonha que ele está subindo uma escada. E é exatamente uma alusão que Deus faz com a escada, com esses degraus, sobre a nossa evolução, a nossa busca de evolução interior, a nossa busca de melhoria. E nós precisamos saber que estamos para estar o tempo inteiro subindo, galgando esses degraus. Vamos ter dificuldades em cada um? Vamos ter sim. Vamos ter problemas em cada um? Vamos ter sim. Mas o que nós temos que ter em mente é que nós temos que buscar a nossa melhoria através do bem. Isso nós precisamos ter muito forte. E somos dotados de inteligência, somos o ser que Deus escolheu para que fôssemos sua semelhança, mandou seu Filho igualzinho a nós, para que nós percebêssemos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele veio e encaminhou um ser iluminado para nos auxiliar e para que, através dele, nós seguíssemos os seus exemplos. Então, viemos de uma evolução. Já fomos minerais, já fomos vegetais, fomos seres irracionais, animais irracionais, e hoje somos seres racionais, dotados de inteligência. Então, para isso, temos os nossos pensamentos, a nossa consciência, e precisamos transformar essa consciência em amor, né? Essa consciência, ela precisa ter ideias, ter essa amplitude mental de saber que nós temos os nossos pensamentos, transformar esses pensamentos em amor e esses pensamentos serem transformados em ações de amor, porque nós só teremos a lucrar sendo seres melhores. Não importa o que está ao nosso redor, nós precisamos nos transformar. Nós precisamos fazer aquela medida que a gente faz para o outro, ter uma medida de régua para nós.
observarmos se nós estamos sendo melhores, nos cobrarmos. Porque virá uma cobrança. Nós viemos para a Terra dotados ou cheio de uma mala, como eu costumo sempre dizer, com várias coisas que precisamos transformar. E nós precisamos pegar essa mala e ir esvaziando de tudo aquilo que não é bom para nós. Porque nós vamos percebendo o que não é bom. Nós vamos observando o que nos maltrata, o que nos machuca, o que nos dói. Nós vamos sentindo, tendo esse sentimento muito claro quando erramos. Nós precisamos ter um comportamento diferente de um exemplo de uma criança. A criança, quando ela faz algo errado, ela vai tentar esconder. E nós temos isso. Quando nós fazemos algo errado, nós buscamos ali esconder das pessoas que nos rodeiam aquilo que fizemos de errado. Mas nós temos que perceber que nós somos observados, somos olhados, somos medidos, somos sempre observados pela justiça de Deus. Por isso que o nosso tema se chama Justiça Divina. Porque não há injustiça em nosso caminho. Não há. Tudo que nós fizermos, ele voltará para nós da forma que nós mandamos, da forma que nós tivemos as nossas ações. Então, por isso, nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes. Nós mesmos somos a causa das nossas dores físicas e espirituais. Físicas porque o espírito, quando nós fazemos algo, o nosso espírito, ele transmite isso para o nosso corpo. Então, quando nós temos qualquer tipo de atitude, de não perdão, de não amor, quando nós temos uma atitude de egoísmo, de orgulho, de raiva, de cólera, de ódio, que seja, nós vamos estar impingindo ao nosso corpo as dores físicas, porque elas vão se transformar. E aí o nosso sofrimento, ele dobra, porque ele não só será um sofrimento mental, um sofrimento que a gente não possa visualizar, mas vai ser um sentimento que a gente vai sentir totalmente no nosso corpo. Então nós precisamos sempre estar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com o que ele nos ensinou. Então essa escada de evolução que Vinícius Pedro de Camargo fala em torno do Mestre, ela é uma escada individual de cada um de nós. E nós precisamos tornar essa escada mais leve a subida. E precisamos não ficar estacionados, parados, e sim evoluirmos, e sim subirmos. Como criança, quando ela faz algo de bom, ou quando ela faz algo que a gente fica muito feliz, a gente vai e fala, nossa, que lindo, e agradece. E elogia aquela criança. Assim é Deus conosco. Quando nós fazemos as coisas corretas, vêm coisas maravilhosas para o nosso caminho. É a forma que Deus nos mostra e que muitas vezes nós não vemos, nós não observamos e não agradecemos. Nós temos que agradecer o tempo inteiro. A gente tem que parar de dizer que foi coincidência ter dado certo, que foi sorte ter dado certo. Não é assim. Tudo na nossa vida, ela vem de um retorno das nossas próprias ações. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós nos organizamos em nossas vidas, refletimos e pensamos que podemos contribuir e muito para o bem da humanidade, por mais que nos sintamos pequenos nas nossas ações, elas são grandiosas. E as nossas ações, quando elas são benevolentes, ela vai se juntar com outras ações benevolentes. E isso vai crescer como se fosse uma bola de neve. Para dar um exemplo de entendimento. É como um grão de areia. O grão de areia, se você for pegar infinitamente, diretamente, sempre, ele vai se tornar em algo grandioso.
E é isso que nós temos que nos apegar, em sermos melhores do que o dia de ontem. Em Cristo, Miramês, ele vai nos falar sobre que não existe injustiça em nossas vidas. Não há sofrimento sem causa que não tenha tido algo que o provocou. É muito interessante. Vamos raciocinar. Não há sofrimento sem causa que algo provocou. Vejamos só. Então, tudo que nós passamos em nossa vida, ela teve uma provocação. Aí acontece o quê? Tem uma causa. Tem um efeito aquela causa, me perdoe. Tem um efeito aquela causa. Nós precisamos nos ater a isso. As nossas ações, porque cada ação nossa vai ter um efeito, vai ter um retorno. E que retorno nós queremos ter? Que retorno nós queremos ter em nossas vidas? A misericórdia de Deus, ela virá sempre para nós. E nós vamos sempre pedir a Deus, como sempre fazemos. Quando não aguentamos mais a nossa caminhada, nós pedimos a Deus sempre. E devemos pedir mesmo. Mas nós temos que pedir com consciência do que nós fizemos. Esse é o grande quê da questão. Nós precisamos raciocinar os nossos atos. Porque são eles, são os nossos atos que vão trazer as causas até nós dos nossos sofrimentos e das nossas dificuldades. Então, qual é a proposta, né? Então, aquela pessoa que ela for perversa, ela não vai colher flores, gente. Aquela pessoa que for maledicente, que for vingativa, ela não vai colher coisas boas. Por isso que nós temos que refletir muito sobre o que queremos para nós. E também não adianta a gente falar, olha, eu agora não estou preparado para perdoar aquela pessoa. Não percamos nosso tempo. Façamos o possível para nos moldar, para guerrear conosco mesmos. Porque nós somos as nossas dificuldades de nós mesmos. Somos nós. Às vezes nós falamos assim, olha, tal pessoa me deixou chateada, me deixou brava, me fez me desequilibrar, me fez perder o meu equilíbrio. Ué, o equilíbrio é nosso. Nós não podemos deixar outras pessoas tirar o nosso sossego. Nós precisamos cuidar do nosso equilíbrio. Porque quando nós nos desequilibramos, nós podemos cometer muitas coisas ruins. Nós podemos ser realmente muito perversos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre pensar, né, o que Jesus faria? A gente sabe a resposta. Porque nós vimos o que ele fez. Mesmo diante lá na cruz, ele perdoou Judas de antemão. Na hora do último suspiro, o anjo do perdão vem até ele, ele chama, ele está murmurando, o anjo vem, porque ele o estava chamando, e ele sussurra no ouvido do anjo, e o anjo sai correndo. Naquele momento, Jesus diz ao anjo, vai ao encontro de Judas, porque ele está em sofrimento. E logo após, Jesus faz a passagem. É difícil a gente pensar, né, nessa magnitude de Deus, em ter mandado seu Filho para que nós pudéssemos, exatamente através daquele exemplo maravilhoso, seguir os seus preceitos como ele fala. É difícil? É difícil. É difícil ter o amor que Jesus teve no coração quando ainda na cruz, naquele sofrimento,
perdoou Judas e pediu ao anjo que corresse para auxiliá-lo? É difícil? Claro que é. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir. Porque nós somos filhos de Deus. Teremos muitos anos, milênios de anos, várias encarnações? Teremos. Mas o importante é que a gente não perca de vista que nós precisamos galgar o nosso caminho para chegar a essa igualdade, a esse amor infinito que Jesus tinha. Tempos depois, Jesus pede à sua mãe, a Maria, que vá resgatar Judas. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos aquelas pessoas que às vezes nos tiram o sossego, nos tiram a nossa paz. Pois é, meus amigos, são a esses que nós devemos oferecer o nosso perdão. São a esses que nos tiram o nosso sossego, o nosso equilíbrio, que nós devemos exatamente parar para pensar, orar e pedir a Deus ajuda para que a gente consiga perdoar. Se não perdoar, pelo menos consiga passar por aquele momento sem desejar tudo de ruim para aquele que nos deseja. Esse é o objetivo. É a gente buscar ser como Jesus foi. É buscar essa paz interior que nos é tão cara, que nos é tão difícil. É fácil a gente desejar o bem para aqueles que nos desejam. É muito fácil e é muito gostoso, é muito prazeroso. Mas o nosso grande desafio é exatamente o que hoje nos leva a refletir. Não há injustiça divina. Não há. O que há são as nossas próprias dificuldades que tornam difícil, muitas vezes, a nossa caminhada. Então nós precisamos refletir exatamente sobre isso. O que queremos para nós? O que nós queremos para nós? A paz ou a turbulência? O amor ou o ódio? Nós devemos deixar de lado o orgulho e a nossa maldade, porque nós temos maldade. Não nos enganemos. Nós temos maldade dentro de nós. Se não tivéssemos, às vezes não teríamos momentos de maledicência, de raiva, de incompreensão com o outro. Nós não podemos pensar como antigamente, que nós tínhamos dente por dente, olho por olho, né? Se me insultavam, devolvia o insulto. Como fala no Palavras de Vida Eterna, no livro Palavras de Vida Eterna. E aí, o que nós devemos fazer? Muitas vezes, em nome da justiça, nós mesmos queremos ali devolver o que nos fizeram. Mas essa não é justiça. Não se faz a justiça com as próprias mãos, da forma que queremos. Muitas pessoas pensam assim. Muitos fazem dessa forma. Nós sabemos disso. Mas a essas pessoas será cobrado. E elas estão dificultando a subida na evolução dessa escada, do seu próprio ser. Então, o que nós queremos para nós? Nós devemos sempre perguntar: nós queremos dificultar a nossa vida terrena ou nós queremos melhorar
essa caminhada, diminuir os pedregulhos, diminuir as tristezas. Porque o que Jesus, o que Deus espera de nós, é que nós façamos exatamente isso. Que a gente diminua os nossos sofrimentos. E só nós podemos fazer isso. Só nós. Ninguém pode fazer por nós. É o nosso desafio. E nós precisamos pensar nisso. Podemos parar de sofrer. Ou, se tivermos que sofrer, sofrer de forma mais leve. Ter uma caminhada mais tranquila. Ter essa busca interior de paz, de harmonia. E Jesus estará sempre à frente. Quando a gente se propõe a essas mudanças, Jesus vai à frente. Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Ele nos auxilia a ter toda essa força, porque Ele nos dá essa força. E Ele torce muito por nós. Pior, meus amigos, é deixar de ter essa fé. É deixar de ter essa certeza de que somos muito auxiliados. O mal do ser humano é exatamente isso, quando ele perde a fé, quando ele perde a esperança. E nós não podemos perder a nossa esperança. Temos que buscar essa transformação e essa paz interior. Porque se nós relutarmos com isso, nós não ficaremos impunes com tudo que nós temos ou que nós jogarmos para o mundo ou para a terra. Devemos raciocinar sobre isso. Tudo que fizermos, teremos o nosso retorno. Queremos amor e respeito, queremos auxílio dos nossos irmãos na nossa caminhada, então precisamos jogar amor e respeito para a terra, e assim nós estaremos, inclusive, cumprindo o nosso dever. Cumprindo o nosso dever. E aí estaremos recebendo a paz interior, o equilíbrio, a luz, principalmente a benevolência do nosso Pai. E aí, por fim, nós vamos falando, sobre a lição 112, Diante da Justiça, do Chico, onde ele fala muito do perdão também. Fala muito, muito do perdão. Sobre como devemos buscar compreender. E lembrando de São Francisco, compreender para sermos compreendidos. Amar para sermos amados. Porque é dando que se recebe. Olha que forte. Então nós vamos dar o quê? O que nós daremos? A proposta é darmos amor, darmos paz, darmos equilíbrio. Não é tão bom quando a gente se encontra com alguém e a pessoa fala: nossa, como eu estou feliz em lhe ver. Ou quando sai, fala: como eu fiquei mais leve, como eu me sinto bem ao seu lado. O inverso também é verdadeiro. Quando às vezes as pessoas não querem nem chegar perto de nós, porque estamos pesados. Porque estamos
exalando coisas não muito boas. Então vamos pensar, meus irmãos, e vamos acatar a proposta de Cristo. Perdoar. Perdoar muito. Perdoar sempre. E ter amor. Para que recebamos amor em troca. Então, por isso, nós encerramos dizendo que devemos seguir o exemplo do nosso querido Mestre Jesus. Que sejamos luzes na vida de todos aqueles que nos rodeiam e que distribuamos muito, muito amor para todos ao nosso redor. Então, assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos refletindo sobre o tema Justiça Divina, agradecendo muito por estes momentos. E assim nós vamos fazendo as nossas vibrações, vibrando por toda a Terra, por todos os encarnados e desencarnados, pela paz mundial, que toda a nossa Terra seja coberta de muito amor, de muita luz. Que os corações possam, Senhor, estarem envoltos em Teu amor. E que a Terra seja abraçada por toda a espiritualidade divina, por Deus, por nosso Pai e por nossa Mãe Maria. Que assim seja, vamos vibrando também por todos nós, por nossos familiares, por todos nós, em nome de Jesus. E assim nós vamos encerrando, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.